Seja muito bem-vindo ao podcast Elas no Empreendedorismo. E olha, eu tenho um convidado hoje muito especial. Primeiro que ele tem 25 anos de experiência, é escritor, mentor, especialista em desenvolvimento de alta performance, já atuou como gestor em grandes empresas nacionais e multinacionais. Em 2012, liderou um projeto focado em elevar a consistência e o desempenho de profissionais e organizações. Sua missão é ajudar pessoas e empresas a atingir o seu máximo. Eu estou falando de Rubens Souza, esse estrategista maravilhoso que já tem ajudado aí milhares de pessoas. Rubens, seja muito bem-vindo e muito Muito obrigada por obrigado. aceitar o convite. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. É um prazer estar aqui com você novamente. Novamente, esse bate-papo. O Rubens já trabalhou comigo lá Isso, atrás. exato. O Rubens, há pouco tempo, teve o lançamento do livro dele e eu estive lá também, Sim, compartilhando um sim, pouquinho do sim. conhecimento. E é muito bom essa troca, porque a gente tem muitas experiências em mercados, às vezes, diferentes, mas que no final o objetivo é sempre o mesmo: Sempre o mesmo. melhorar performance, melhorar a equipe e aumentar as vendas. Eu acho que Exatamente. esse é a proposta e aquilo é o resultado que todas as empresas esperam, inclusive quando te contratam, não é, É verdade, Rubens? é verdade. Esse é o resultado final, né? É onde nós atuamos em busca deste resultado final. Conta um pouquinho da tua trajetória, da tua Hum, carreira profissional, até chegar a esse estágio como palestrante e hum. escritor. Raquel, a minha carreira, ela começou de modo invertido do habitual. Eu comecei muito cedo em grandes empresas, em multinacionais, e ao longo do tempo, com o passar do tempo, eu fui atuando em médias empresas e depois em pequenas, aonde eu me encontrei. Por quê? Todo aquele know-how, tudo aquilo que a gente acaba observando nas grandes empresas, eu vi oportunidade de levar para os pequenos e médios como uma forma de desenvolvimento prático, né? Porque o empreendedor ele está cada dia mais isolado e nós precisamos de parceiros. E aí eu comecei a trabalhar com pequenas e médias empresas e hoje tenho um prazer de fazer isso, porque nós conseguimos ver os resultados, né, a curto, médio e longo prazo. Então este é o nosso objetivo de trabalho hoje. E nesses 25 anos de experiência, você já conviveu com muitos empreendedores e Muitos. empreendedoras. Qual é o principal erro que você percebeu nessas empresas que os empreendedores cometem e como evitá-lo? Ah, isso é um assunto muito, muito e muito importante. Primeiro, desistir não é o caminho. Quem chegou lá é porque persistiu, é porque enfrentou, é porque teve resiliência e teve constância. Então, o empreendedor ele passa por uma série de obstáculos que o primeiro pensamento é o desistir e o segundo é o reclamar. Eu costumo dizer o seguinte: não reclame, porque você perde o teu foco, você perde a capacidade resolutiva e você perde o teu poder de criatividade. O período que você passa reclamando é a energia que você acaba desgastando e deixa de fazer o que é necessário para o crescimento da tua empresa. Então, o que eu observei nesse período é o desgaste físico e emocional do empreendedor a caminho da desistência. E nós nos posicionamos como parceiro. Calma, tudo tem solução. Nós podemos mudar todos os cenários, mas depende de um detalhe: a tomada de decisão. Então, o empreendedor ele tem que ser preparado para tomar decisão. E se você pudesse dar um conselho, além de não Não desistir e desistir. parar de reclamar, qual seria o principal conselho para esse empreendedor que muitas vezes em ambientes muito desafiadores, como empreender no Brasil, o Brasil talvez seja um dos lugares mais difíceis de empreender no Concordo. mundo, porque a gente tem não só uma questão fiscal complexa, a gente tem uma situação contrária ao crescimento no Brasil, infelizmente, porque quanto mais você cresce, mais complexa fica a situação da empresa. Quanto mais você cresce, mais difícil e desafiador é o processo de contratação e treinamento. Então, a gente tem uma situação inversa ao crescimento Sim, dentro do sim, sim. Brasil, né? Se você pudesse, assim, hoje, Raquel, a gente precisa tomar cuidado nesse processo. Qual o principal ponto que precisa ter atenção quando você está num processo de desenvolvimento e crescimento de negócio? Sim. Professor Souza é um grande parceiro meu e ele traz um conceito que eu aplico, inclusive, nas empresas. É, o conhecimento é algo que você recebe, interioriza e vai para a ação, vai para a atitude. Se você recebe o conhecimento e você não consegue interiorizar, automaticamente você não executa.
Agora, se você recebe o conhecimento, interioriza e não consegue executar, a gente treina. Qual é a dica para o microempreendedor, para o microempresário, pequena empresa? Capacitar a sua equipe. Porém, identificar realmente quais são as competências técnicas e comportamentais para a execução da sua tarefa. Porque senão você não chega no resultado que você pretende. Então, mais uma vez, repetindo, capacitar a sua equipe de forma técnica e comportamental. Esse eu acredito que seja o grande caminho para que o empreendedor se mantenha forte e resistente na sua jornada. E aí a gente se depara com muitos bloqueios, né, dos próprios empreendedores, bloqueios psicológicos e de ação, que muitas vezes foi o que ele aprendeu. Eu Sim. sempre fiz assim, eu acredito que você deve ter passado por empresas mais tradicionais, empresas onde o gestor já está ali fazendo algo há muito tempo da mesma forma, e tudo muda, o mercado muda, as pessoas mudam, o estilo de vida das pessoas mudam, e aí a gente tem muitos bloqueios, né? O próprio empreendedor tem bloqueios para que ele consiga efetivamente entender, olha, hoje existe um novo mercado, eu preciso me adaptar a esse novo mercado. Quando a gente fala desses bloqueios mentais, quais são os principais bloqueios que você nota aí nesses empreendedores? A resistência à mudança é a principal, né? Como você disse, eu sempre fiz assim, sempre deu certo desta forma, mas o mercado ele é tão dinâmico, né? Eu vou te dar um exemplo. As redes sociais estão aí para impulsionar, para ajudar, mas quantos estão ali envolvido naquele ambiente? Como é que nós vamos nos diferenciar disso? Então, eu costumo trabalhar o seguinte: para quem nós vamos atender? Quem é nosso público? Qual é o nosso propósito de estar aqui? Então, sempre trazer nichos de mercado, né? E também trabalhar a questão, na sua questão comercial, já falando comercialmente, que é o que está na nossa veia, né? Eu preciso prospectar, mas você já olhou o que tem dentro de casa? Existe uma matriz chamada matriz de Ansoff, que diz: ou você vende mais para os que estão já na sua base, ou você vai vender para outros clientes. Então, nós temos que olhar os dois lados. Por isso que nos posicionamos como parceiros comerciais dos nossos empreendedores para criar essa visão e a visão da mudança. É necessário mudar. Mudar dói, sim, mas é necessário para a sua evolução. Quando o empreendedor te procura um mentor, é porque ele está no momento ruim ou é porque ele está no momento de crescimento? Eu gostaria muito que fosse no momento de crescimento, mas ainda eu posso dizer que 80% é quando está num estágio que ele já não consegue mais buscar a criatividade para novos caminhos, novas trajetórias. Então ele pede uma visão neutra, porque existe uma emoção toda envolvida no negócio. E a nossa visão, como é uma visão mais de mercado, a gente consegue contribuir. Claro, a gente sempre sugere, a decisão fica por conta da empresa, mas a gente busca sempre o equilíbrio entre as ações. E aí é feita uma análise do negócio, então eu identifico ali, o negócio tem uma questão específica nesse ponto. A ação neste ponto, a questão comercial, eu acredito que seja unânime. Minha empresa está vendendo cada dia menos, né? Provavelmente, porque enquanto entra muita venda, entra muito dinheiro, Isso. alguns problemas não são percebidos. Então tem cano Verdade. vazando em vários lugares, mas ninguém percebe, porque está entrando muito dinheiro. Mas quando os recursos começam a diminuir, aí esse vazamento começa a ficar cada dia mais crítico. E esses vazamentos, eles podem ocorrer em diversas áreas diferentes. Sim, sim, Hoje sim. a gente tem o custo de aquisição do cliente, que como você falou, está cada dia mais caro. Então, cada dia a gente tem que pagar mais para atrair um cliente para dentro da nossa marca. Exatamente. Então, o ideal é trabalhar melhor esse cliente que já está dentro para a gente conseguir otimizar e ter uma maior margem e não ficar o tempo inteiro atraindo novos clientes para a marca. Quando você se posiciona, você chega na empresa, o primeiro ponto a ser trabalhado é o setor de vendas. Certo. E muitas vezes esse setor de vendas você precisa trocar peças ou treinar mais. O que você mais identifica? São profissionais que estão ociosos e descontentes? Profissionais com falta de treinamento ou perfil mesmo? A primeira parte que nós observamos no diagnóstico é a liderança. Porque a liderança, liderar pessoas é você extrair ao máximo do positivo de cada um. Então, nós vamos sempre acompanhar como é que a tua liderança ela atua.
se ela é participativa, se ela é uma liderança positiva. E aí nós vamos para as equipes, para observar qual o perfil de cada equipe. Se esse perfil ele é mais de prospecção, se esse perfil ele é mais receptivo. E aí nos deparamos com uma novidade. Hoje as vendas internas são muito baseadas no WhatsApp, no digital. Agora, como vender mais pelo WhatsApp, onde as pessoas cada dia mais têm milhares de grupos, milhares de mensagens, e a sua mensagem às vezes vai lá para baixo, demora para... Como fazer isso? Então, nós temos 5 técnicas que nós atuamos na empresa para evoluir o contato via WhatsApp, né? Para trazer esta proximidade. Então, dentro dos pilares que nós trabalhamos de diagnóstico, primeiro é liderança, depois a carteira de clientes ativos, clientes inativos e prospecção. Nós fechamos esse ciclo e apresentamos uma proposta, apresentamos algo que possa mudar esse cenário, como eu disse, a curto, médio e longo prazo, de acordo com o que a empresa espera de crescimento. Então, aí nós fazemos um trabalho absolutamente personalizado. É de acordo mesmo. Nós chegamos à empresa e conversamos com ele assim: o que tira o seu sono? Aí ele vai me dizer: não, são os meus clientes ativos, são os inativos. E aí nós vamos no foco. O que está acontecendo com isso? E ele sabe, a maioria tem clareza do que tira o sono? Não, a clareza fica mais por conta... Porque eu acho que é difícil, porque quando a pessoa chega... Faturando mais. Precisamos faturar mais. Porque quando você chega num ponto desse que você não consegue ajustar, acredito eu que a grande maioria não consegue sequer enxergar o que está acontecendo, Exato, né? O que tira meu sono. O que tira meu sono é que minha conta está no vermelho, talvez. Em muitos casos a gente acompanha isso, mas em alguns casos também, já me deparei com isso, alguns empresários que dizem o seguinte: o meu produto já está validado no mercado, eu tenho bons clientes, mas eu cheguei nesse nível e estou assim, estou 0 a 0, estou empatado, está tudo bem, eu só quero agora crescer. E aí assim a gente entra nesse cenário. Alguns já me disseram: o que tira meu sono é a preocupação de que eu não estou crescendo. Será que eu estou ficando para trás? Ou será que eu me mantenho onde eu estou, que eu estou no ponto de equilíbrio e está tudo bem? Então nós nos deparamos com os 2 casos. E quando você falou que existem 5 pontos principais na venda através do WhatsApp, você poderia falar quais são esses 5 principais pontos? Sim. Primeiro passo é você criar uma mensagem de relacionamento, de proximidade. Então você vai, faz o primeiro contato, né? Através do segundo, se a pessoa não te responder, você já tem uma segunda abordagem que diz o seguinte: você fala um pouco mais do contexto da sua empresa e quais as soluções que você pode gerar para o negócio dele. Claro que você vai buscar algumas informações e vai gerar para o negócio dele. No terceiro passo, se ele continuar não interagindo, nós temos um cronograma que dá mais ou menos de 5 a 7 dias cada contato. Talvez essa pessoa não esteja mais, talvez não seja o decisor, e nós procuramos pelo decisor. No quarto passo, nós já oferecemos algum produto que esteja muito em destaque. E no quinto passo, assim: olha, se você acredita que você esteja num momento que não consegue me atender, é possível marcar uma reunião presencial ou uma reunião online? Senão, eu prefiro não atrapalhar mais e eu encerro o meu contato aqui. Este quinto passo é impressionante, como as pessoas respondem. Não, você não está me incomodando, pelo contrário, desculpa, é que eu estava ocupado. Por que será que isso acontece, né? Deve ter alguma psicologia associada ao fator da situação de eu estou rejeitando alguém, isso deve ter alguma coisa relacionada à rejeição. Eu observei que são alguns gatilhos mentais, porque quem está do outro lado às vezes percebe que a pessoa ela não está só interessada no vender e no dinheiro dele, ela está interessada também no negócio dele, no ser o parceiro, no levar a solução. E aí, lá no final, dá aquele toque: poxa, ele está tentando e eu não dei uma resposta, deixa eu interagir pelo menos, né? Então, no quinto passo, a gente tem uma assertividade muito grande, é onde inicia o relacionamento. No que a pessoa inicia, desculpa, não consegui, aí sim você tem abertura para começar a conversar, para começar a desenvolver novamente uma proposta, algum tipo de relacionamento mais sólido de verdade.
porque esse contato frio da mensagem, ele é ineficaz atualmente. E hoje, quando você da experiência que você tem, das empresas que você já atendeu, Sim. conte um case de uma empresa que todas as aplicações foram efetuadas, e este empresário não conseguiu colocar em prática aquilo e não teve sucesso. Conte algum case. Olha, deixa eu tentar lembrar algum. Sim, sim. Um case que nós observamos que esbarrava muito na questão da mudança. Uma empresa com 35 anos de mercado, né? E sempre foi assim, os clientes mais próximos tinham um nível de atendimento e os outros clientes outro tipo de atendimento, né? Nós aplicamos algumas ferramentas mais básicas, não conseguimos, passamos para o mais avançado. E aí nós procuramos fazer uma divisão. Já que ele está assim, eu vou respeitar a sua cultura, mas eu vou colocar X pessoas para atender o cliente considerado, Novo. né, novo, o cliente que tem um faturamento até X e um faturamento até Y. Aí nós conseguimos trazer o equilíbrio. Todos acabaram recebendo o atendimento por igual, com a atenção que merece. Você acabou dividindo os setores e aí Sim, você consegue, é como se fosse, né, uma empresa que trabalha com vários produtos diferentes e ela começa a isso. centralizar em um único nicho de mercado. Uhum, E a mesma coisa você fez, você pegou cada setor e dividiu para exatamente. atender cada nicho de mercado. Aí você consegue especializar muito mais e você consegue atender de forma especializada aquele perfil de cliente. Isso, E o por perfil de perfil. vendedor, né? Então Sim. eu tenho um perfil de vendedor que atende melhor novos clientes, eu tenho um perfil Uhum. de vendedor que atende melhor grandes contas. Exatamente. Porque talvez esse perfil de vendedor que atende grandes contas, ele realmente não consegue atender as pequenas. É diferente. E aí que eu acho que a gente às vezes espera que vendedor vende de tudo, vende para todo mundo, vende tudo. Nem sempre, né, Nem sempre, nem Rubens? sempre, nem A sempre. gente tem situação de que, olha, o vendedor ele é especializado nesse nicho. Uhum. Identificar isso e o dono muitas vezes não consegue ter essa percepção porque ele está no meio do furacão. E Exato, exato, no exato. furacão, essa visão fica muito mais complexa, né? Fica muito mais difícil. Claro que a gente vê aí, nos últimos anos, um grande avanço em tecnologia, que talvez muitas empresas estão demorando muito para entender esse Sim. novo movimento, esse novo mercado, né? E a necessidade de trazer inteligência artificial, trazer novas ferramentas, criar conexão. Acho que nunca se falou tanto em criar conexão. Conexão. Acho que talvez essa, se eu pudesse falar uma palavra do ano de 2025, a palavra seria conexão. No mercado cada vez mais competitivo, onde as pessoas têm mais acesso à informação do que nunca houve tanta informação como tem hoje. Então, essa questão de conexão, ela talvez seja a palavra do ano de 2025, se conectar mais sim, com sim. o cliente. Como fazer para se conectar mais com o meu cliente? Eu concordo plenamente quando você fala que conexão hoje é a palavra do momento e eu acredito que ela ainda vai perdurar durante muito tempo. O tempo vai passando e nós vamos descobrindo alguns caminhos e eu acredito muito na reciprocidade. Eu falo muito na reciprocidade. É colocar o cliente em cena. Ouça o seu cliente, porque senão alguém vai ouvir e vai levar. Então, o cliente deixou de ser apenas aquele relacionamento de negócio frio. Comprar, vender, pagar? Não. Relacionamento. Nós precisamos nos aproximar cada vez mais e entender o que esse cliente está fazendo com o negócio dele. Qual o caminho que ele está seguindo? Eu vou para os meios digitais, eu vou para os meios físicos, qual é o negócio dele? Mais do que entender sobre produtos, sobre processos, é entender sobre o negócio do cliente. Criar esse relacionamento para não se perder no meio do caminho. Então, esse é um grande desafio, principalmente da liderança. Como é que a liderança controla, por exemplo, ou dá subsídios para um vendedor para que ele organize seu follow-up? Há quanto tempo ele não faz um contato com o cliente? Nós não podemos passar. Né? Uma outra coisa que eu costumo dizer o que é relacionamento? É contato mais frequência. Olha, eu tenho um bom relacionamento com o meu cliente. Sim, é porque eu mantenho um contato com ele com uma certa frequência e eu consigo me conectar com ele. Então, este é o caminho, realmente, o caminho da conexão. E o vendedor ter em mente que ele, a partir
dessas criações, inteligência artificial, enfim, o lugar dele está preservado. Mas, acima de tudo, ele precisa se desenvolver também. Ele precisa ter a ação de se desenvolver, de entender, estar cada vez mais antenado, conectado nos negócios e estabelecer o rapport, que é aquilo que a gente sempre... Estar na mesma sintonia. Olha, eu sei aquilo que você faz, nós podemos trocar experiências, podemos trocar soluções, e isso é na prática do dia a dia. Quando a gente fala em liderança, existem comportamentos fundamentais, não só do líder da operação, como do próprio empreendedor. Verdade. Quais são as 3 características, os 3 hábitos que todo empreendedor deve ter para elevar o nível do seu negócio? O primeiro é o hábito do feedback. Eu preciso saber aonde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu espero de um colaborador, ele precisa saber disso e de que forma nós vamos fazer isso. O que ele precisa ser desenvolvido para também atingir o resultado. A gente não pode terceirizar isso. A segunda etapa da liderança é você montar uma equipe que tenha perfis diferentes. Identificar o perfil realmente daquele grupo, identificar o teu perfil de cliente e adequar com o teu perfil de vendedor e de atendimento. E o terceiro passo é assim, prezar pela experiência do teu cliente. Ele precisa sentir a experiência, o empreendedor ele precisa implantar a experiência do cliente dentro da empresa dele. Porque é através dessa experiência que ele vai multiplicar, que ele vai criar uma distribuição orgânica, né, que é o boca a boca, e que ele consegue alavancar o resultado dele sem muitos investimentos. Então, experiência do cliente é algo que hoje determina vários caminhos a serem seguidos. O empreendedor hoje ele tem que lidar com muitas situações diferentes, das quais ele precisa ter uma atenção especial, e talvez eu acho que esse seja o grande desafio, né? Porque dentro da demanda do dia a dia, a gente tem muitas questões que a gente precisa olhar. E se a gente não tem parceiros eficientes do nosso lado, se a gente não tem um time que entenda realmente qual que é a cultura, o que a gente deseja atingir a médio, a longo prazo, vai ficando cada vez mais difícil, mais competitivo, e empresas de 20 anos, de 30 anos, acabam chegando um momento que elas não superam mais a grande concorrência. E aí a gente vê empresas super novas que chegam entendendo esse novo momento, essa conexão com o cliente, essa experiência que o cliente espera. Até nas redes sociais, eu estava com o nosso time esses dias, e eles me relataram exatamente isso. Olha, as nossas publicações nas redes sociais, elas precisam fazer o nosso cliente sentir a experiência do produto. Ótimo. Nós paramos de falar sobre o produto, então a gente começa a falar sobre a experiência que esse cliente tem com o produto. Então ela vai ter um cabelo mais bonito, ela vai ter um corpo melhor, ela vai melhorar a autoestima, mas as imagens remetem a isto. As imagens não falam, claro, que em algum momento a gente fala sobre os diferenciais do produto, em algum momento a gente fala sobre pesquisa e desenvolvimento, sim. Mas na grande maioria do tempo, as pessoas não querem saber tecnicamente o que tem no produto. Elas querem saber o que o produto vai fazer e vai transformar na vida dela. É isso que ela quer. Ela não quer saber se o produto foi desenvolvido aqui, na China, nos Estados Unidos. Não quer saber se o produto ele vai de moto, de carro ou de avião para casa dela. No fundo, o que ela quer no final do dia é saber o que esse produto vai fazer na minha vida. Ou, se é B2B, se é uma empresa que está comprando de outra empresa, o que essa empresa vai promover para melhorar o negócio da minha empresa. Exatamente. No fundo é isso, Rubens. A gente tenta procurar muitas formas, No final é isso que acontece. O que essa empresa, o que esse produto vai transformar na minha vida? E aí a gente precisa entender perfis comportamentais. Hoje a gente tem trabalhado dentro do nosso time a compreensão de perfis comportamentais. Excelente. A compreensão de que eu não posso falar com o Rubens, muitas vezes, da mesma forma que eu falo com a Raquel. Exato. Porque o Rubens, muitas vezes, ele tem um perfil comportamental que é um dominante, por exemplo. Se eu tenho um perfil comportamental que é conforme, que são perfis comportamentais totalmente diferentes, se eu falo da mesma forma, o mesmo produto, um vai entender e o outro não vai se conectar. Então, a mesma linguagem, eu posso usar o mesmo script de vendas para todos os clientes? Não.
E antigamente a gente tinha isso, né, Rubens? Quem é Trabalhava com da script. galera mais antiga, tinha um script, nós tínhamos um script de venda. E tinha que seguir o Seguir o padrão. padrão do script. A regra era essa, É isso vendedor tinha que seguir o script padrão, mesmo. todo mundo tinha que seguir, então atendia-se todos os clientes e falava da mesma forma com todos Com eles. todos eles. E aí Padrão. você entende que um perfil de cliente que é conforme, por exemplo, é um perfil de cliente que ele quer mais detalhes sobre o produto. Ele quer detalhes da produção, quantas pessoas já tiveram resultado, ele quer realmente mais informação, ele necessita de mais informação e de maior tempo para a tomada de decisão. Mas quando ele toma a decisão, você pode ter certeza, o cartão dele vai passar, ele vai cumprir, ele vai fazer certinho, porque é o perfil dele. Já o perfil, por exemplo, dominante, é um perfil de compra mais de impulso. Sim. Então ele não quer saber muitos detalhes. Se você der muitos detalhes, você vai perder a venda. Se você começa com esse cliente e percebe ali que ele é um perfil dominante ou influente e começa a dar muitos detalhes, você está vendendo um software e você começa a falar a cor da tela, o botão, porque ele não quer saber, ele quer saber no final o que vai acontecer. Qual é o resultado final? Qual o resultado final? Se você não entende perfis comportamentais, você também, criando ou usando um único script, você vai perder negócio. Então, hoje, a gente entende que clientes são individuais, pessoas são únicas, elas gostam de se sentir exclusivas. Então, a gente precisa entender a demanda individual de cada uma delas. E a equipe precisa também entender que este é o movimento do mercado, porque dá muito mais trabalho. Sim, sim. Dá sim, muito sim, mais trabalho, mas a taxa de conversão também melhora muito. Então, eu prefiro atender 10 clientes com padrão de script comum e vender para um, ou eu prefiro atender os mesmos 10 clientes, personalizando o atendimento e vendendo para 4. Verdade. Só que vai dar muito mais trabalho, com certeza, mas é entender esse novo movimento e quais são as técnicas, porque existem muitas técnicas. Técnicas que facilitam o processo de venda, que facilitam o processo de crescimento dentro do negócio. Mas para isso a gente precisa ter conhecimento. Precisa buscar conhecimento, precisa querer fazer com que as coisas aconteçam e ter um time engajado para isso também. Principalmente quando você fala da liderança. Exato. A liderança, quando aplica, ela entende, acompanha o resultado daquele time, com feedback, com Isso. monitoria, e todos os resultados acabam acontecendo. Muitas vezes não é de um dia para o outro, mas a equipe é uma equipe que vai passar pelo processo de maturação, né? Sim, Você sim. precisa passar por esse processo de maturação. Se você hoje, no ano de 2025, quais são as principais técnicas para vender mais? Olha, eu quero vender mais de forma clara, objetiva. Adoro falar sobre isso. Agora a gente vai entrar na nossa praia, que é pré-venda. É venda. Adoro E isso. hoje, no ano de 2025, como eu posso vender mais? Eu participei, como você é uma especialista em vendas, enfim, nós participamos dessa transição do script para esse modelo atual. O que é vender atualmente? É transferir sentimento. Quanto mais você acredita naquele produto que vai transformar a vida de alguém, mais você vai vender, porque organicamente você vai falar. É a mesma coisa que eu pedir para alguém uma receita de família. Ele vai te contar aquilo com uma emoção. Ele não precisa buscar em livro algum, ele sabe. Então ele passa aquilo e aquilo vai criando a transformação, né? Um outro detalhe que é, quando a gente ama aquilo que a gente faz, a gente inspira. E quando a gente inspira, a gente transforma. O vendedor, ele precisa ter em mente que ele é um agente transformador. Ele é aquela pessoa que leva o resultado final. Então, como é que nós tratamos isso? Faça aquilo que te dá prazer. Venda de forma que a pessoa sinta que é o teu sentimento que está ali, que está em jogo. Mais uma vez, coloque o cliente na cena. Imagina, não adianta eu falar sobre o produto, a parte técnica, mas imagina que isso vai melhorar isso aqui. Nós temos uma técnica que são os 3Ds de vendas, né? Que é a dor, a dúvida, o desejo. Quando a gente encaixa essas características, o resultado é assertivo. Se a pessoa identificou que na conversa é uma dor e ela usa palavras de gatilho mental, olha, isso vai melhorar muito para você. Dor melhora. A mente já começa a ir para a decisão. Quando é o desejo, a gente usa muito a ponte para o futuro. Imagina você
já utilizando esse produto e ficando assim. A pessoa já se vê no local, ela já está partindo para o fechamento. E na dúvida, nós como consumidores, normalmente nós gostamos de estar como a grande maioria, né, consome. Então, eu estou em dúvida nesse e esse. Ambos são bons, só que a maioria está optando por esse. Ela já começa a ver. As 3 situações já vai te levando para o fechamento. Né? Por quê? Porque está envolvida a emoção. E é o grupo, né? Você quer se encaixar no Sim, grupo, né? exatamente. Você quer estar ambientado. Outro dia eu vi um teste que era assim, o teste tinha duas réguas e uma régua menor que a outra. Mas assim, claramente você olhava e via que uma régua estava menor que a outra. E aí foi feito combinaram com umas 20 pessoas de todo mundo. A pergunta era, qual que é a régua maior ou menor? Certo. E combinaram com essas 20 pessoas de todas falarem que a menor era maior que a outra. E todo mundo ia na frente apontando. E aí uma pessoa que não sabia, ela chegou, ela olhou para a régua e ela apontou a menor sendo maior. E visualmente ela estava vendo que a menor era maior. E ali o experimento mostrou claramente o quanto o poder de decisão do grupo influencia a decisão individual. Isto visualmente, a pessoa estava vendo que uma régua era menor que a outra e ela falou, porque todos os 20 que foram na frente falaram que aquela era maior. Incrível. Então é incrível como o nosso subconsciente, ele quer fazer parte de um grupo. Ele não quer se sentir excluído daquele grupo. E isto faz parte da própria evolução. Porque lá no passado, quem não fazia parte de um grupo ali na selva, por exemplo, ficava muito mais vulnerável à morte. Então, inconscientemente, nós trouxemos isso. E fazer parte do grupo é fazer parte de uma segurança. Eu me sinto seguro fazendo parte desse grupo, mesmo que o grupo não seja aquilo que eu espero, ou aquilo que eu quero, ou aquilo que é certo. E ali você consegue entender. Quando a gente usa muito essa estratégia de venda dentro da nossa empresa. Além de ter muitos clientes, a gente sempre reforça isso. Milhares de pessoas já usaram, milhares de pessoas usam, milhares de pessoas já adquiriram. Porque a pessoa que está do outro lado, ela fala, meu Deus, mas todo mundo já está com cabelo bonito, menos eu. Todo mundo já emagreceu, menos eu. Então, a pessoa se sente excluída, ela precisa fazer parte. Então, é uma estratégia bem interessante de venda que nós utilizamos e que, inconscientemente, as pessoas acabam adquirindo produto para fazer parte do grupo. Sim. E é incrível, né, Rubens, que mesmo com muita técnica e conhecendo muito sobre isso, a gente também cai. A gente também compra, a gente também consome pelo mesmo mecanismo, porque é um mecanismo inconsciente. Não é um mecanismo que você tem consciência daquilo. E você pode usar a favor, melhorar os resultados do seu negócio quando você fala que todo mundo está consumindo o teu produto e não o produto do concorrente. E aí você acaba reforçando e aumentando aí as possibilidades de venda, né? São técnicas interessantes e quando a gente fala de mente subconsciente, a gente entra num universo vasto de tomadas de decisões, de como o cérebro ele associa cores, como ele associa pessoas, se ele associou uma situação, cheiro. Muitas empresas usam a fragrância, o perfume, para favorecer ou fazer com que aquela pessoa fique mais tempo dentro da loja, ou fazer com que a pessoa fique menos tempo dentro da loja. E aí você pode usar ferramentas. São todas ferramentas que são aplicáveis a qualquer negócio e não precisa de grandes investimentos. O que precisa é conhecer, saber, entender, procurar. E quando a gente fala de liderança, o que diferencia um líder mediano de um líder extraordinário? A inquietude. Em que sentido? Estar satisfeito com um resultado é uma coisa. Achar que aquele resultado já chegou no seu limite é uma outra. Então, eu volto a dizer o título do nosso livro, Redefina Seus Limites. A busca incessante pelo conhecimento, pela evolução, para criar a sua autoridade, criar a sua referência e para atingir o seu propósito, ela é um pacote que ela faz parte do líder. Quando você fala de consciente e inconsciente, isso está vinculado também à liderança. O consciente é um barco no oceano. O inconsciente é o oceano.
O inconsciente, ele grava até 400 vezes mais detalhes do que o consciente. Você fala, nossa, mas como 400? Não. Se você pensar numa fragrância, por exemplo, que ficou marcada lá atrás, você vai lembrar da embalagem, da fragrância, do rótulo, da roupa que você estava vestida. Olha o teu inconsciente trabalhando. Já o consciente, não, ele já é mais imediatista. E nós não temos como separar essa questão racional do emocional. Ah, deixa eu separar aqui o que eu quero, o que eu gosto, aqui eu não tenho como. A mesma coisa é o líder diante do teu grupo. É levar o teu grupo de um lado do oceano para o outro. Olha, estamos aqui, mas eu preciso chegar até aqui. Como vamos fazer isso? De que forma nós vamos fazer isso? Ele é a grande referência, ele é o meio disto. Ele não é o fim, ele é o meio. Então, ele capta o que a empresa imagina, o que a empresa espera, ele precisa montar as suas táticas para poder levar a tua equipe para o outro lado do oceano. E ele consegue isso com autoridade e não com poder. A autoridade ele só vai conquistar através das suas fortes referências. A sua postura. Postura, ética, comunicação adequada e comunicação clara. Ele é um parceiro, ele está ali para servir a tua equipe, porém ele está ali para encontrar o ponto de equilíbrio também, entre a parte técnica e a parte comportamental. É difícil, é um desafio? Mas é gratificante demais. Muito, muito, muito. Porque aí você lida com pessoas de diferentes culturas, com diferentes experiências, com diferentes vontades, com problemas também diferentes. Então, a mesma coisa, não dá para separar o inconsciente do consciente. Como que uma pessoa, principalmente quando a gente fala de mulheres, como separam as questões pessoais da questão do trabalho? Então, talvez esse é um ponto delicado, mas assim, eu acho que você trouxe muita clareza, que o líder, ele é aquele que vai pegar o time e levar de um lugar para o outro. Exatamente. Agora, como ele vai fazer isto, que aí seja a grande questão, como ele conduz, como ele faz com que realmente, efetivamente, esse time saia daqui e vá para cá sem ser forçado ou punitivo. Sim. Porque esse time ele tem que fazer isso, ele tem que caminhar de um lado para o outro sem ser forçado, mas sim pelo poder da inspiração. Né? A inspiração que este líder ele aplica dentro do negócio. E é muito interessante quando a gente olha grandes negócios, pequenos negócios, o poder que a liderança tem de tanto elevar o nível da empresa, como derrubar uma empresa. Muito. Então você pode, muitas vezes você chega em um time ou uma organização e você fala, aquele líder era um líder tão ruim que a empresa que tinha tudo para dar muito certo, acabou não dando, porque o líder não soube conduzir, às vezes porque aprendeu que a liderança era pelo poder. Pelo poder. E não pelo exemplo. E aí você acaba não conseguindo levar um time de um lado para o outro. E buscar ajuda. O líder, como eu falei, ele é um meio, ele está entre a empresa e a sua equipe. Então, o teu líder, quando ele percebe que as coisas não estão caminhando de acordo, ele precisa buscar esse respaldo da empresa. Fala, olha, Raquel, eu estou caminhando por aqui, não estou conseguindo. Me dê alguma sugestão. Precisa ter essa troca. É necessário. Não adianta tentar forçar alguma situação, que isso é temporário. Uma hora aquilo vai romper. Então, buscar ajuda é um papel muito, muito nobre de um líder quando ele percebe que o caminho não está funcionando. Precisamos de criatividade, precisamos ouvir quem está na ponta também, filtrar isso. O que é adequado? Eu acredito que não existe certo ou errado nesse caso. O que é adequado ou inadequado? Isso é possível ou não é? Então, o líder ter essa habilidade de transitar entre a empresa e a equipe, quando ele consegue encaixar isso, ele se torna um líder de alta performance. E talvez o passo mais importante é na formação da equipe. Na formação. A formação da equipe talvez seja o passo mais importante do que depois tentar corrigir algo que você não consegue porque a equipe não tem equidade. Sim. Qual é um erro que a gente não pode cometer na formação de um time de vendas? Olha, eu acredito que a igualdade, tratar todos iguais diante das suas desigualdades.
Essa é a definição. Porque todos nós temos as nossas referências. Então, todos nós somos iguais, mas temos os nossos costumes. O líder, ele traz essa receita, ele não pode trazer essa receita de bolo, ou seja, eu vou tratar da mesma forma a todos, ou vou tratar diferente aquele que produz mais. Nós temos uma planilha de feedback, onde os líderes têm alguma resistência. Esse daqui não precisa do feedback, porque todo mês ele está batendo 110% da meta. Não, ele precisa do feedback. Só que, numa proporção, você pode trabalhar 2 feedbacks ao mês com esse. Aqueles que está no intermediário, você trabalha um pouco mais, 4 feedbacks. E aqueles que está iniciando, 6, 8, enfim. Mas ele não pode ficar de lado, jamais. Ele precisa sentir parte de um todo. E o time de vendas, ele precisa sentir também parte do negócio. Em que sentido? Transmitir os resultados individuais, diariamente, o que falta para construir um resultado efetivo, porque a meta ela é construída ao longo dos dias. Então, fracionar aquilo, se hoje não foi bom, como é que nós vamos fazer para atingir? Nós não podemos deixar isso escapar. E algo que é primordial, não deixe para fechar o seu resultado nos últimos dias. A meta não se cumpre no dia 30 ou dia 31. Eu uso uma técnica diferente. Né? Eu uso uma técnica semanal. As nossas metas são semanais. Maravilha, é isso. Isso eu aprendi lá atrás. É isso. Nós tínhamos a meta mensal, a gente mudou para quinzenal e depois nós mudamos para semanal. Porque toda segunda-feira esse meu colaborador tem a oportunidade de começar uma nova história. Toda segunda-feira. Eventualmente, na quarta, quinta-feira ele não conseguiu, mas na segunda-feira ele tem a oportunidade de começar uma nova história. Porque eu acredito que isso até do ser humano, a gente deixar protelar muito e acreditar que no final a gente consegue. Não, amanhã eu consigo, não, a semana que vem eu vou conseguir recuperar esse resultado. E aí quando deixam muito para o final, o resultado vai ficando tão distante que fica desanimador. Desanimador para o próprio vendedor e também para a empresa, porque não vai conseguir atingir o resultado. Então, se você aí tem metas mensais, dependendo do modelo de negócio, é possível sim colocar uma meta semanal. Sim. É mais complexo a dinâmica de gestão, mas vale muito a pena. Vale muito a pena porque toda semana você tem uma equipe, segunda-feira, novamente, um livro em branco onde ela pode começar essa nova história. Isto é muito bacana, nós implantamos isso na Natumaster e funcionou muito bem. Pra gente funcionou. Então, eu acho que é tudo testes, né? Tudo aquilo, sim. Não, pode ser que não funcione para todo negócio, mas pra gente tem funcionado bastante. Eu me deparo muito nas empresas com isso, né? É o fechamento do mês, é dia 29, é dia 30, faz promoção, dá desconto, deixa eu ver se eu consigo. Não, esse não é o caminho, é a construção, é o que você falou. Vamos trabalhar isso de forma fracionada, porque você tem a cada período a oportunidade de reconstruir, de fazer a coisa acontecer. Então, novamente dizendo, nós temos como transformar o cenário, depende da nossa ação. Depende da nossa atitude, depende daquilo que a gente espera para nós. Qual é o nosso real propósito? Eu vou te dizer hoje, Raquel, que eu meço a minha vida assim. O que eu faria hoje de graça? Se eu não preciso de dinheiro para nada, o que eu faria? Eu daria palestra o dia inteiro, qualquer lugar do mundo. Eu amo trabalhar com pessoas. Eu não faria outra coisa hoje se não fosse trabalhar com pessoas. Mas pessoas têm muitos problemas. Nós somos a solução, nós estamos aqui para gerar a solução. Então, faço aquilo que amo e faço com muito carinho. Eu vivo e respiro pessoas. Então, é isso que a gente pode deixar de dica para isso. Até as difíceis, assim, você... Sabe por quê? Porque nós também somos pessoas difíceis. Então, eu passo a entender que a dificuldade do outro também é a minha. Não é que nós somos pessoas... perfeitas, sabe? O livro da Brené Brown diz a coragem de ser imperfeito. A gente busca a perfeição o tempo todo. Qual é a perfeição? E essa é uma grande dificuldade dos empreendedores, inclusive irem para as redes sociais, quererem a perfeição. Eles falam para mim, não, eu não vou porque não tá legal, porque eu não fico bem, porque eu não fico bem na imagem. Mas eu não falo bem, você está porque você fala bem. Eu falo, gente, fazem 8 anos que eu faço isso, todos os dias. Eu já cansei de fazer merchans, mas os primeiros, quando eu olho lá atrás,
eram péssimos, muito ruins. Mas a continuidade, a persistência, não desistir, a frequência é o que torna a gente bom em determinadas coisas. Mas essa busca de perfeição logo no início, esse auto-julgamento, essa vontade de estar o tempo inteiro sendo perfeito, isso é um grande impedidor, um grande bloqueio no crescimento de qualquer pessoa. Seja ela um líder, um empreendedor, seja ela um vendedor, qualquer pessoa que busca a perfeição o tempo inteiro, ela vai ter muito mais dificuldade de alcançar resultados. Não significa que ela não precisa se aperfeiçoar, melhorar constantemente, mas só começar se estiver perfeito, nunca vai começar. Talvez essa é uma grande dificuldade de grandes empreendedores. Inovar sempre. Quando falam para mim, Raquel, mas você consegue inovar? Muitas vezes a gente inova numa embalagem, numa promoção, num formato diferente, numa imagem diferente, numa embalagem diferente. Inovar não significa inventar a roda todo o tempo. Não, você pode inovar dentro do teu próprio negócio. Com planejamento, isso é muito possível. E Rubens, se você pudesse voltar a 25 anos atrás, olhar para o Rubens de 25 anos atrás, você está na frente dele, o que você diria para esse Rubens? Eu diria que eu estou satisfeito, mas ainda quero muito mais. Se eu olhar para o Rubens há 25 anos atrás, eu diria o seguinte: eu tentei fazer o meu melhor naquela época com as condições que eu tinha. E agora eu quero fazer o melhor ainda nas condições que eu tenho atuais. Estava observando a sua fala e realmente é isso. Sabe o que eu aprendi, Raquel? Até olhando lá para trás, o Rubens lá de trás ia fazer uma palestra 13 anos atrás e eu me preocupava assim, a minha comunicação visual, os meus slides, eles precisam ser perfeitos, perfeitos, perfeitos. Eu sofria com aquilo, sofria. E aí a palestra era um pouco mais engessada, baseada no visual. Até que hoje eu sou licenciado de uma grande empresa e um dia eu fui fazer isso, né? E na hora da apresentação ele falou: fecha o teu notebook, por favor. Claro, eu quero que você me apresente a palestra sem olhar para o teu slide. Se você vive e respira o que você faz, eu quero que você faça a palestra sem olhar. E agora? Isso, para mim, foi uma mudança de chave incrível, incrível. Então, hoje, eu diria assim, a maior evolução que o Rubens de 25 anos atrás teve até hoje é assim: se eu tiver que copiar alguém, eu quero copiar a mim mesmo. Com as minhas imperfeições, e com a minha dedicação e buscar sempre o melhor. O que era o melhor? É ter a certeza de que eu estou fazendo o máximo e não fazer somente o possível. Então, são experiências de vida que nós vamos carregando aí ao longo dos anos. Perfeito, inspirador. Eu te agradeço muito por você estar aqui, compartilhando um pouquinho da tua história. Fale agora as suas redes sociais, como a gente faz para te encontrar, quais são os produtos, o serviço que você pode oferecer para ajudar também outros empreendedores. Claro. Então, vamos lá, minhas redes sociais. O Instagram é o Rubens_Souza. Nosso site é rsodesenvolvimentohumano.com.br. Nós temos um livro que, inclusive, está sendo lançado oficialmente hoje na editora, Viva o Extraordinário em Vendas. Ele, a semana que vem, já estará aí nas redes sociais, já estará em todas as plataformas, e nós teremos uma grande comemoração junto à KLA, que é a nossa licenciada, né? E hoje eu começo a escrever um livro também, como coautor, falando sobre networking, a importância do networking, né? Não é só o que você faz, é quem você conhece. Sem dúvida. Estamos trabalhando bastante, estamos trabalhando com empresas aqui em São Paulo, fora de São Paulo, e, como eu disse a você, faço isso com amor, com prazer, com muito carinho, e não sinto cansaço, estou sempre à disposição, e te agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, e quero te parabenizar, porque inspiração é você. Eu vi Raquel há 10 anos atrás, não sei, eu sou meio perdido no tempo, assim, um pouco mais. Tem bastante gente que me conhece há 10 anos, eu acho que está todo mundo combinando a mesma data, viu? Eu não lembro mais a data, mas eu fico emocionado de ver Natumaster hoje. É sinônimo realmente de muito sucesso, e você merece.
Eu Obrigado. agradeço, muito obrigada. Muito obrigada a você que está aqui comigo. Vamos compartilhar também muitas outras dicas para que você possa melhorar o seu negócio. Fique com a gente, curta, compartilhe e até breve.